Olá a todos! Nesta videoaula a respeito de edição de documentos de texto, eu estarei falando sobre tabelas. Então, para isso, eu vou abrir aqui o Word, no documento que nós estávamos utilizando na aula anterior. Eu apenas removi aqueles objetos que foram inseridos aqui no final do documento, ok? E além disso, já adicionei uma tabela com alguns dados esses que foram retirados da Wikipédia, ok? Que é apenas para vermos como que são criadas, editadas e manipuladas as tabelas aqui no Word, ok? Então, a primeira coisa que nós faremos aqui, eu vou deixar essa tabela aqui embaixo para utilizar de acordo com a necessidade, mas eu vou vir aqui na guia Inserir e eu vou adicionar uma nova tabela, tentando manter mais ou menos as mesmas dimensões dessa tabela que eu já deixei aqui antes de começar esse vídeo. Então, nessa tabela nós temos aqui 8 linhas e 6 colunas. Para adicionar uma tabela, eu venho aqui e eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu crio utilizando essa ferramenta mais gráfica, onde eu posso selecionar aqui o número de linhas e de colunas, que essa ferramenta já ajuda bastante. Ou, né, se no caso eu quisesse criar uma tabela maior, ou já criar com algumas configurações definidas com antecedência, nós podemos vir aqui em inserir tabela, ok? Então nós temos esta opção, nós temos a opção de inserir tabela e nós temos a opção também de desenhar a tabela à mão, mas eu não julgo muito interessante utilizar essa ferramenta para fazer toda a tabela. Essa ferramenta é muito útil para, de repente, adicionarmos algumas colunas ou alguma linha, enfim. Mas, para criar tabela, é mais interessante utilizar essa opção. Então, eu vou criar uma tabela com 6 colunas e 8 linhas. Aqui nós temos algumas configurações. Nós podemos fazer com que essas colunas tenham largura fixa, ok? Ou nós podemos fazer com que a tabela como um todo se ajuste automaticamente ao conteúdo. Então, optando aqui por essa configuração, as colunas da tabela elas vão se redimensionar de acordo com o conteúdo, ok? Vou inserir aqui só para visualizar. Então, a tabela aqui vocês podem ver que ela vem com o tamanho mínimo possível. E aí, à medida que eu vou adicionando conteúdo aqui, ela vai ampliando aqui a largura da coluna, ok? Deixa eu apagar essa tabela. Vejam que eu cliquei aqui nessa opção, que aí ele seleciona a tabela toda. E eu vou pressionar Backspace, ok? Backspace é o meu botão de apagar, certo? Então, no meu teclado, Backspace, apaguei a tabela. Vou vir aqui novamente inserir. Nós temos também a opção de ajustar-se automaticamente a janela. Esta acaba sendo a opção muitas vezes mais ideal, né? Na maioria dos casos, esta é a opção mais interessante porque ela vai alinhar a tabela aqui com o início e com o final da minha página, respeitando, é claro, as margens, né? Então, vocês podem ver que a tabela ficou alinhada ao meu texto. É como se a tabela estivesse justificada, praticamente. Então, enfim, nós temos mais do que uma forma de criar uma tabela. E, agora que eu criei, como que nós podemos selecionar células nessa tabela? Nós podemos fazer isso com o mouse, vejam só. Eu clico aqui e vou puxando. Aí eu consigo fazer a seleção de um conjunto de células, ok?
ou até mesmo da tabela inteira. Eu posso fazer isso também com o teclado, usando aquelas mesmas teclas que eu apresentei na primeira aula de Word. Então, eu posso utilizar setas para movimentar aqui o cursor. Eu posso pressionar a tecla Shift e utilizar setas que eu consigo também fazer a seleção de uma forma, de repente, mais fácil, sem ter que levar a mão até o mouse, ok? Também nós temos aqui uma opção em Layout. Vejam que quando eu adicionei uma tabela, surgiram algumas ferramentas adicionais aqui, ok? A guia Design e a guia Layout. Aqui na guia Layout eu tenho a ferramenta Selecionar, onde eu posso selecionar uma célula em específico, uma coluna, uma linha ou a tabela toda, ok? Ele vai pegar como base o local onde eu deixei o meu cursor. Então, se o cursor está aqui, se eu selecionar a coluna, vai selecionar toda a coluna onde estava o meu cursor. Se eu selecionar, vejam só, a linha, ele vai pegar a linha toda. Observem que neste caso, onde eu tenho uma linha inteira selecionada, se eu pedir para ele selecionar a coluna, qual coluna que ele vai selecionar? Todas as colunas onde eu tiver uma célula aqui marcada. Neste caso, ele vai acabar por selecionar toda a tabela. Talvez fique mais fácil de visualizar se eu selecionar duas células aqui, tá? Cada retângulo desse, que é o encontro de uma coluna com uma linha, nós chamamos de célula, ok? Então, eu tenho duas células selecionadas. Aqui, se eu selecionar coluna, ele vai selecionar as duas colunas. Mas acaba que geralmente mais utilizado é o teclado ou o mouse mesmo, né? É mais prático do que procurar por esta opção. Então, dada essa tabela, né, eu posso clicar em qualquer célula aqui e digitar de acordo com a minha necessidade, certo? Apagar. Talvez algo interessante de se mostrar aqui agora é que nós podemos copiar o conteúdo de uma tabela ou de um trecho de uma tabela para outra. Vejam só. Eu vou ignorar essa primeira linha por enquanto e eu vou selecionar aqui, vamos supor, selecionar 3 linhas aqui e vou copiar. Vejam que se eu vier aqui para tentar colar esse conteúdo, eu tenho algumas opções. Eu tenho a opção de colar aqueles itens que foram copiados como se fosse uma tabela aqui dentro. Ok? Então o que eu fiz? Eu colei uma tabela dentro de outra. Eu posso mesclar essas tabelas. Então ele vai inserir aqui de uma forma mesclada, né? Eu posso inserir como novas linhas. Vejam que a minha tabela que tinha 8, minha tabela tem 8 linhas. Se eu escolher esta opção, ela continua tendo aquelas 8 linhas, porém foram inseridas 3 novas linhas aqui. E utilizando essa opção, vocês podem ver que a formatação que constava nessa tabela foi trazida aqui nessas linhas inseridas, ok? Então, eu inseri novas linhas e essas novas linhas vieram com uma formatação própria. Eu vou desfazer. Nós temos a opção também de colar, mantendo apenas o texto, que, como eu estou copiando o conteúdo de uma tabela, não é interessante, né? Ele vai ficar todo espalhado como se fosse apenas texto. E a opção que eu acredito que seja a mais utilizada é a opção de substituir células, ok? Tanto substituir células quanto mesclar tabelas. Qual que é a diferença? No substituir células,
vocês podem ver que a formatação das linhas copiadas, ela é mantida, certo? Já no mesclar tabelas, essa formatação é ignorada, ok? Enfim, eu fiz a colagem aqui deste conteúdo. Se nós tivéssemos que copiar célula por célula, o conteúdo seria muito mais difícil, né? Então essa opção de colar de forma mesclada, ela facilita bastante a nossa vida. E agora, se eu quiser apagar esse conteúdo, isso daqui, apesar de parecer algo bobo, né? Pode dar um pouquinho de dor de cabeça. Eu não quero ter que apagar célula por célula. Eu quero apagar todo este conteúdo de uma vez. Então eu faço a seleção das células que contém texto. E se eu apertar aqui o backspace para apagar, vejam só. Ele vai perguntar se eu quero excluir células. Se eu quero excluir a coluna, a linha, se eu quero deslocar células para a esquerda ou para cima. E eu não quero nenhuma dessas opções. Isso daqui vai mudar o layout da minha tabela, ou vai remover parte dela. Ok? Eu queria apenas limpar o conteúdo. Então, neste caso, vocês não devem utilizar o backspace para apagar o conteúdo de uma tabela assim, desta forma, quando nós temos células marcadas. Ok? Quando eu estou aqui no modo de digitação, aí nós utilizamos o backspace. Porém, com o conjunto de células selecionadas, se você deseja apagar o conteúdo, você vai utilizar a tecla Delete. A tecla Delete, ele não apareceu aqui no meu mouse, no meu teclado virtual, perdão. Mas se vocês procurarem a tecla Delete, vocês vão encontrar mais ou menos próxima à tecla Enter, ok? No caso de notebook, geralmente está na linha de teclas ali superior, e no caso de teclados de computador desktop, costuma estar à direita da tecla Enter. Então eu vou fechar aqui, e apertando Delete, ele limpa o conteúdo textual da minha tabela sem mexer com o layout da mesma, sem fazer remoção de linhas, de colunas ou de quaisquer partes da minha tabela, certo? Então, vamos aqui à guia de design e vocês podem observar aqui que a minha tabela ela está seca, né? Ela está sem estilo nenhum, e eu posso adicionar um estilo para a minha tabela. Nós podemos visualizar todos os estilos clicando aqui nessa seta, porém eu vou utilizar esta outra opção para que eu não sobreponha a minha tabela e dessa forma vocês consigam visualizar. Então, nós podemos acessar todas as opções também navegando aqui, setinha para cima, aqui esse botão de seta para cima e esse botão de seta para baixo, ok? Então, existem vários estilos. Pré-definidos aqui. Eu gosto de utilizar esse estilo aqui, ou este. Enfim, esse estilo que dá um destaque para a primeira linha e para a primeira coluna e mantém as bordas. Eu não costumo utilizar muito esse daqui porque ele apaga, ele não mostra as bordas das colunas. Enfim, vai de acordo com o seu gosto e necessidade. Eu vou estar aplicando esse estilo aqui. Bom, ele vem com diversas formatações pré-definidas, mas nós temos algumas coisas que nós podemos alterar aqui com facilidade nesta área. Então, eu estou aqui com a tabela em foco, né? E eu posso optar por ter ou não uma linha de cabeçalho. Então ele está marcado aqui, eu vou desmarcar. Observem que ele faz a remoção daquele destaque para a primeira linha. Ele não removeu a linha,
né? Quando eu cliquei aqui, ele apenas removeu aquele destaque. Eu vou clicar novamente. Vejam só. Nós temos aqui também primeira coluna. A primeira coluna está em destaque. Se eu desmarcar isso daqui, ele tira essa formatação, fazendo com que a primeira coluna fique igual às demais. Eu vou deixar marcado também. Nós temos aqui linhas em totais, que aí ele faz com que a última linha fique com um estilo diferenciado também. Linhas em tiras. Vocês podem observar que nós temos aqui umas linhas mais escuras, né? E entre essas linhas escuras nós temos linhas claras. Então ele vai revezando aqui a cor das linhas, alternando, né? Isso facilita muito na legibilidade, principalmente quando a tabela é muito grande, né? Ou tem as linhas muito fininhas, muito conteúdo, e a pessoa está lendo a tabela e aí essa formatação em tiras, ela ajuda na legibilidade. Nós podemos também adicionar uma formatação diferenciada na última coluna, e nós também podemos deixar as colunas em tiras, ok? Deixar linhas e colunas em tiras não fica muito legal, tá? Ou você deixa as linhas ou as colunas, ok? Eu vou deixar as linhas. Aí nós temos aqui também, além disso, nós temos a opção de adicionar manualmente um sombreamento, né? Só que aí eu vou estar fugindo daquele estilo, eu vou estar adicionando algo mais personalizado. Enfim, nós temos aqui também como alterar o estilo de bordas ou de uma célula, ou de um conjunto de células, ou até mesmo da tabela inteira, ok? Enfim, quando nós temos uma tabela já construída, existe a opção de adicionar linhas e colunas, certo? Nós não precisamos saber exatamente quantas linhas e quantas colunas serão necessárias no momento da criação da tabela. Nós podemos fazer isso à medida de que vamos precisando de mais linhas ou de mais colunas. Como? Tem duas formas mais simples de se fazer isso. Que uma delas é vindo aqui, olha, para adicionar uma linha, eu venho aqui na lateral e aí aparece esse maisinho, certo? Aparece um símbolo aqui de mais, eu posso clicar nele que eu adiciono uma nova linha. Vejam só. Adicionei uma nova linha à minha tabela. Eu posso adicionar aqui no final também. Aqui entre a primeira e a segunda linha. Eu posso fazer isso também com colunas, é claro. Vejam só. Certo? Outra forma de se fazer isso é vindo em Layout. E aqui em Layout, nós temos esses botões para inserir abaixo, acima, abaixo, à esquerda e à direita. Então, se eu tenho um determinado conteúdo já aqui, eu quero adicionar uma linha aqui abaixo, então eu tenho esse botão, inserir abaixo. Eu tenho inserir acima, e para colunas nós temos inserir à esquerda ou à direita, certo? Vejam que a minha tabela já está ficando bem maior do que a que nós tínhamos como referência aqui embaixo. Depois nós vamos remover um pouco dessas colunas e dessas linhas que foram adicionadas. Nós temos também a ferramenta aqui de desenhar tabela, ok? Ela é utilizada em certos casos, mas aqui para essa situação, quando nós queremos adicionar linhas ou colunas, é interessante utilizar mesmo os botões ou aqueles botõezinhos de mais aqui em cima. O desenhar tabela também permite que eu crie colunas. Vocês podem... Opa! Deixa eu desfazer aqui, acabei criando uma nova tabela. Vejam só, eu consigo criar colunas dividindo uma já existente, porém ele
ele não segue a formatação que estava na tabela. Então, quando nós utilizamos a ferramenta de desenho, ele deixa de utilizar aqui o nosso estilo que foi configurado. Então, é interessante que se evite utilizar essa ferramenta e só utilize quando necessário. Eu vou desfazer. Dá para fazer o mesmo com linhas. Ok? Quando nós temos uma célula que não vai ser utilizada, nós podemos também colocar uma borda aqui, olha, com essa ferramenta de desenho. Certo? E nós temos aqui ao lado também a borracha. Se eu quero remover essa borda, eu utilizo a borracha. Ela pode ser utilizada também para remover outras bordas. Vamos supor que eu queira mesclar esta e esta célula. Eu posso apagar a borda aqui do meio. Ok? Eu vou desfazer e vou clicar aqui para sair da borracha. Ok? Nós temos, eu mostrei que é possível mesclar duas células utilizando a borracha, mas o jeito mais... a ferramenta que foi pensada para isso, ela está aqui já, que é a nossa ferramenta mesclar células. Nessa tabela aqui está um pouco complicado, porque não dá para ver as células as bordas aqui do centro. Eu vou adicionar bordas aqui para facilitar. Então, eu vou vir aqui em bordas e sombreamento, cor branco mesmo, e vou adicionar bordas aqui no centro, ok? Certo. Aí agora fica mais fácil de visualizarmos. Se eu quero fazer algo como a tabela aqui de baixo, eu preciso que essas duas células sejam uma só, né? Eu preciso mesclar essas células. Então eu tenho aqui um botão de mesclar células, que serve exatamente para isso. Mesclar células. Opa, eu cliquei no dividir células. Mesclar células. E se em determinado caso nós precisarmos dividir uma célula, nós temos aqui o botão dividir células. Vejam que eu estou com essa daqui selecionada. E aí eu determino quantas colunas e quantas linhas eu preciso que apareçam aqui dentro. Vamos colocar 2 colunas e 2 linhas. Vejam só, essa minha célula foi dividida em 2 linhas e 2 colunas. Eu vou mesclar essas células que foram criadas. Opa! Aqui nós tivemos um pequeno problema, que ele não redimensionou de volta para o tamanho original a minha linha, mas tudo bem. Então, para finalizarmos essa sessão de mesclagem, se eu quiser dividir uma tabela em 2 partes, eu posso posicionar o cursor no início da célula, que será o início da minha segunda tabela. Vejam só, eu quero que a partir daqui seja uma tabela dividida, ok? Então, eu posiciono meu cursor aqui e eu clico em dividir tabela. E aí, aqui virou uma tabela à parte. Eu vou desfazer isso, ok? Nós temos aqui também, da mesma forma que nós tínhamos as opções de determinar como que seria calculada a largura das colunas, que nós vimos lá no momento da criação da tabela, nós podemos fazer isso a qualquer momento também através dessa ferramenta de ajuste automático. Então, vou selecionar aqui a minha tabela. Nós temos a opção de autoajuste de conteúdo, que aí a tabela vai se redimensionar para que as colunas tenham uma largura mínima, né? Desde que caiba os conteúdos aqui. Ok? Nós temos a opção de autoajuste de janela, que é para que ele ocupe toda a largura da página.
ficando assim alinhada com o texto, né? E nós temos aqui a opção de largura fixa. Escolhendo largura fixa, nós apenas determinamos a largura aqui e aí isso vai ser refletido aqui nas nossas colunas. Eu deixei aqui ajuste de janela e eu vou reduzir aqui, vou distribuir aqui essas colunas, ok? O que aconteceu? Essa minha coluna continente, ela acabou ficando bem maior que as demais. Então, quando eu volto aqui, vocês podem observar que acabou saindo do padrão aqui a largura das demais colunas. Então, eu seleciono essas colunas e eu venho aqui em distribuir. Ok? Nós distribuímos a largura das colunas. O único problema foi que essas células que estavam mescladas acabaram sendo distribuídas de forma incorreta. Então, eu vou distribuí-las de uma forma diferente das demais. Vejam só. Puxei para cá. Essas daqui eu vou fazer a distribuição à parte. E essas aqui, mesma coisa. Ok? Nós também temos aqui um botão para fazer distribuição de colunas, de linhas, ok? Mas aqui no nosso caso não está sendo necessário. Se eu tivesse, por exemplo, aqui as linhas com dimensões fora do padrão, aí nós poderíamos distribuir linhas. Aí vocês podem ver que todas elas ficaram padronizadas. E eu posso até mesmo reduzir aqui para que não fique maior do que o necessário. Nós temos como excluir parte dessa tabela para que ela volte a ter as dimensões aqui da nossa tabela de exemplo. Então, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas linhas eu quero remover. Como que eu faço isso? Eu posso selecioná-las e apertar Backspace. Ok? Então, posso vir aqui no meu teclado apertar Backspace. Eu vou pressionar e aparece aqui. Excluir célula, né? A janelinha para escolher o que eu quero fazer. Eu quero excluir as linhas que estão selecionadas. Então, excluir linha inteira. Outra opção que eu poderia ter utilizado seria aqui no meu botão de excluir. Ok? Excluir células, colunas, linhas. Eu quero excluir linhas. Agora, as colunas. Eu tenho aqui sobrando 3 colunas. E eu vou fazer a exclusão delas também. Aqui em excluir colunas. Vamos novamente fazer o ajuste. Ok? Observe então que numa tabela, quando nós queremos excluir o conteúdo das células selecionadas, nós utilizamos a tecla Delete, e quando nós queremos excluir a partes da tabela mesmo, células, linhas, colunas, aí nós utilizamos a tecla Backspace. Então, eu vou copiar aqui o conteúdo dessa tabela de baixo para de cima. Então, copiar. E eu vou utilizar a opção... Vejam que eu vou ter que fazer aqui essa cópia em duas partes. Eu vou ter que copiar primeiro de continente para baixo. Aí eu posso mesclar ou substituir. No caso, para manter a minha formatação, eu vou aqui em mesclar. E aí, essa primeira linha que ela tem algumas diferenças, né, com relação à formatação, eu vou copiar a parte. Vamos ver. Nosso mesclar não se comportou bem aqui neste caso. Ok? O que nós vamos fazer então? Eu vou aqui, neste caso específico, né, como são poucos dados, eu vou copiar a parte.
Se fossem muitos dados, compensaria colar o conteúdo, mesmo que ficasse com uma formatação diferente, e depois ajustar a formatação. Vamos fazer alguns ajustes aqui. Primeiro, com relação ao alinhamento. Então, eu seleciono aqui essas células. Eu quero que o conteúdo aqui fique centralizado. Então, aqui, nessas opções, nós temos como configurar o alinhamento. E aí é interessante que vocês percebam que nós temos como deixar horizontalmente centralizado, né? Só que verticalmente ele vai ficar alinhado para cima. Ele até aparece aqui com o nome de alinhar centralizado acima. Aqui nós temos centralizar, ele vai centralizar vertical e horizontalmente. E nós temos aqui o centralizado abaixo. Eu geralmente utilizo centralizar tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então, nós temos aqui os elementos centralizados. Eu vou apagar essa linha aqui. Não sei em que momento que eu acabei deixando ela sobrando. Então, excluir linhas. Ok. Este conteúdo eu quero que a fonte fique branca. Então, eu vou vir aqui em página inicial, cor da fonte, branco. Voltando aqui para layout. Ou melhor, o tamanho da fonte também, em alguns pontos, está muito grande. Ou, na verdade, despadronizado, né? Eu vou fazer com que esse daqui fique a mesma fonte que está na primeira linha. Ok. Aqui, deixa eu puxar para cá para aproveitar melhor o espaço. Eu vou novamente ajustar aqui meu conteúdo. Certo? E aí, eu quero fazer algumas outras configurações de alinhamento. Então, eu vou selecionar essa segunda linha. Vou aplicar também centralizado. Nestes casos, onde nós temos números, eu quero alinhar à direita. Ok? Todos que são referentes a números, valores numéricos, eu quero alinhar à direita. Por quê? Sempre que a gente está tratando de números, né, é interessante que alinhemos à direita, porque aí fica mais fácil de percebermos as diferenças de grandeza, já que nós temos aqui unidades, dezenas, centenas. Então, fica mais fácil de visualizar esses valores e as diferenças que existem entre eles. Nós temos como definir margens aqui. Eu vou selecionar a tabela inteira. Margens internas para as células. Então, nós temos aqui margens da célula. Ok? Como eu selecionei toda a tabela vai se aplicar a todas as células que existem aqui. Então, vejam que não existe nenhuma margem superior e nenhuma margem inferior, já que está constando aqui como 0. Eu poderia colocar alguma margenzinha aqui, 0,05 centímetros, e à direita e à esquerda já existe uma margem de 0,19 centímetros. Eu posso alterar se eu quiser, ou eu posso deixar como está mesmo. Eu vou pegar superior e inferior, vou deixar um pouquinho maior, e vou clicar em OK. Certo? Aí vocês podem visualizar aí que ele adicionou uma margem superior e inferior em cada célula da minha tabela. Nós temos aqui também, como vocês já viram na primeira aula, a opção de classificar. Então, suponha que eu quisesse classificar esses continentes, né, com suas áreas, suas populações e suas densidades demográficas de uma forma diferente. No momento aqui, ele está classificado por ordem alfabética. Ou na verdade não, né? Ele está classificado aqui pelo tamanho da área que o continente possui. Por coincidência,
fica quase igual, né? A classificação por ordem alfabética, por área, enfim. Eu quero que ele fique classificado, na verdade, por densidade demográfica. Eu quero que o continente com maior densidade demográfica fique mais acima nessa tabela. Como que eu faço isso? Eu seleciono aqui as linhas que eu quero classificar. Eu venho aqui no meu botão classificar. E aqui eu vou escolher classificar por coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero classificar por densidade, é a última coluna. Tipo. Qual é o tipo de informação que está aqui? Nós temos que especificar isso daqui, porque não necessariamente o Word vai saber se isso daqui é um número, se é para ser tratado como se fosse um texto. É um número, né? É diferente a classificação de números e de textos. Por quê? Quando se trata de texto, a ordem é feita de acordo com o alfabeto. Quando nós estamos tratando de número, é feita de acordo com as grandezas que eles representam. Então, eu opto por número e eu coloco se eu quero em ordem crescente ou decrescente. Eu quero que o maior fique acima, então decrescente. Ok. E vejam só, nós temos aqui a Ásia com maior densidade demográfica, depois vem Europa, África, América, Oceania e por último aqui nós temos a Antártida. Enfim, para finalizar esta aula a respeito de tabelas, eu vou apagar essa daqui por enquanto. Ok? E é o seguinte, nós temos aqui uma tabela pequena, né? E nós não precisamos nos preocupar com repetição de cabeçalho ou não. Mas em muitos casos, a gente pode, de repente, precisar trabalhar com tabelas que ocupem 2 ou mais páginas do nosso documento. Ok? Então, vamos supor que eu tenho uma tabela que tenha a classificação de pessoas que se inscreveram para um determinado curso no Enem. Então, vamos supor que seja um curso muito procurado e aí nós tenhamos, por exemplo, 100 páginas de uma tabela só. Uma tabela só que ocupa 100 páginas porque essa tabela possui uma lista enorme de pessoas que se inscreveram para um determinado curso. Se a pessoa que for ler essa tabela, o nome dela estiver lá no início, ela vai conseguir ler com facilidade, porque o cabeçalho vai estar próximo. Agora, a pessoa que for ler lá no final da tabela, ela vai ler as colunas aqui, né? Vamos supor, ela vai ver as colunas e o que significa cada coluna? Ela vai ter que ir 100 páginas para cima para conseguir ver o cabeçalho da tabela e então saber o que significa cada coluna. Isso não é nada prático. Então, só para exemplificar aqui, eu vou inserir uma série de linhas. Ok? Vamos lá. Inserir diversas linhas. E aí, eu quero que a cada página da minha tabela, eu quero que a cada página que a minha tabela aparece, o cabeçalho seja repetido. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a opção de repetir cabeçalho. Ok? Eu só marquei esse botão e aí a nossa primeira linha, ela passou a estar repetida em todas as páginas aqui. E a partir do momento em que nós marcamos este botão, eu posso adicionar conteúdo à vontade na minha tabela, eu posso fazer com que ela contenha mais conteúdo ainda e ocupe mais páginas ainda, que automaticamente, a cada página que a minha tabela vier a ocupar, essa linha aqui de cabeçalho ela vai ser repetida,
facilitando então a vida do leitor, certo? Então, nós finalizamos esta aula por aqui. Essa aula precisou ser exclusiva a respeito de tabela, porque tabela é um recurso muito utilizado aqui no Word e que contém muitos recursos, certo? Então, finalizo por aqui e até a próxima.